sua Bíblia. Pode colocar para nós o endereço aí, Flávio. Livro de Lucas, capítulo 10. Lucas 13, perdão. Lucas 13, a partir do verso 10. 10. Mineiramente falando, né? Esse é um texto bem conhecido. Nós já meditamos nele algumas vezes e sempre, cada vez que nós meditamos, sempre nós vamos encontrar algo que fala ao nosso coração. Lucas 13, então, a partir do verso 10, diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para ser curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aleluia. Glória a Deus. Queria falar com você então nessa noite sobre esse tema. Fala para mim. Nunca mais. Jesus estava ensinando numa sinagoga. Diz o texto que de repente ele vê entrar uma mulher andando toda encurvada. E depois ele vai declarar para nós, Lucas vai declarar para nós, que há 18 anos ela estava nessa situação. Você pode imaginar isso? 18 anos andando encurvada? Eu costumo dizer que só de pensar nisso já estou com dor na coluna. Sabe por quê, querido? Deus não criou as pessoas para andar curvada. Deus criou para a gente andar ereto, reto. Mas aplicando a palavra de Deus às nossas vidas, Deus nos criou para andarmos eretos, não só fisicamente, mas também moralmente, socialmente, espiritualmente, nós fomos criados para sermos retos. E esta é uma tática de Satanás, fazer com que as pessoas andem curvadas. Fazer com que as pessoas andem curvadas por causa de uma enfermidade, por causa de problemas. Quantas pessoas você vê que cheia de tanto problema que vive de cabeça baixa, abatido. Satanás também quer ver as pessoas curvadas de problemas financeiros, ou seja, que não conseguem mais se levantar.
curvada por problemas conjugais, familiares. Ou seja, é uma estratégia dele colocar o homem curvado. Até Jesus ele queria que se curvasse diante dele. Quando ele vai com Jesus, tentar Jesus lá no deserto, e ele diz, olha, olhando o mundo, ele diz, olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorais. Ou seja, até Jesus ele queria curvado diante dele. Imagine se ele não vai fazer isso conosco. E é importante frisar nesse texto, que Lucas faz questão de dizer, que ela tinha um espírito de enfermidade. Gente, Lucas era o que mesmo na sua profissão? Médico. Então Lucas sabia que aquilo não se tratava de um problema físico, de uma enfermidade física, mas de uma enfermidade espiritual. Aí pode vir uma pergunta, como muitas pessoas às vezes questionam, dizendo, mas Satanás pode botar enfermidade nas pessoas? Pode. Lembram lá de Marcos 9, quando Jesus é abordado por um pai dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele tem um espírito mudo. Satanás, quando pega ele, joga ele no chão, faz ele babar, faz ele espernejar, machuca ele todinho. E aí Jesus vai lá, ao invés de Jesus ministrar uma cura física, Jesus diz para Satanás, sai dele. Pastor, mas não era um crente, era um ímpio. Pelo menos o texto não diz se tratar de alguém crente ou de temente a Deus. Mas o crente também pode? Pode. Observe o que o texto diz, que essa mulher, Jesus a denominou de filha de Abraão. Nós sabemos, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse isso, quando ele vai à casa de Zaqueu, e que Zaqueu se converte ali, se arrepende, Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa, porque este se tornou filho de... Ou seja, todos aqueles que têm fé no Senhor Jesus, se torna, todo aquele que crê no Senhor Jesus, que crê em Deus, na verdade, pela fé, é um filho de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Então Jesus disse, não convinha eu soltar essa filha de Abraão, que Satanás mantinha presa há 18 anos. Querido, então pode ou não pode colocar uma enfermidade num crente? Pode. Lembram de Jó? Por acaso Deus se referiu a outra pessoa, como ele referiu a Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí, Satanás fala para ele assim, mas Jó é assim porque você dá tudo para ele, deixa eu tocar. Deus diz assim, você pode tocar, você só não vai tocar na vida dele, porque a vida pertence a Satanás, não tem poder para tirar a vida de ninguém. Agora eu vou dar permissão para que você possa fazer outras coisas, até tocar no seu corpo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus disse a ele, porque Deus estava testando Jó, e ia mostrar para ele que Jó não servia, como diz, serve por interesse. Deus queria mostrar que não, porque Deus conhecia o coração de Jó. Mas Satanás só pode ir até onde Deus permite. Como alguém já disse, que Satanás é como um cachorrinho nas mãos de Deus, numa coleira, e só vai até onde Deus disse, até aqui só. Você se alegra com isso? Ele não pode ir até além do que Deus permitir, é um cachorro na coleira de Deus. Então, querido, a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso redor, procurando a quem pode. Satanás está doido para poder nos colocar curvado.
Agora, se você está com a sua fé firmada em Deus, sua vida está em dia com Deus, se Ele não tiver brecha para colocar enfermidade e outras coisas na sua vida, Ele não vai conseguir. Mas se eu der brecha para Ele permitir, Ele vai colocar. As enfermidades, nós estamos sujeitos. Então Satanás pode colocar enfermidade. Mas há enfermidades, querido, que nós mesmos colocamos em nós quando nós quebramos alguns princípios. Porque nós temos princípios a serem observados. Que se não for obedecido, vai dar problema. Se você encher muita barriga de doce, você vai pegar uma diabetes. Se você é chegada, a pessoa que é chegada ao vício de bebida alcoólica, vai arrumar um problema no fígado, uma cirrose, alguma coisa assim. E assim outras enfermidades, que nós, quebrando princípios, nós vamos encontrá-la. Você vem da rua com o corpo todo suado, abriu a geladeira, puf, vai dar um problema. Voltando ao caso dessa mulher, aparentemente o problema dessa mulher não tinha jeito. Porque se tivesse jeito, ela já o teria dado, porque diz o texto que era há 18 anos. Ou seja, imagino eu que nesses 18 anos, ela deve ter procurado tudo enquanto foi recurso para o seu problema. Mas, querido, o que aparentemente, para nós, para a ciência, para a medicina, tudo isso não tem jeito, para Deus tem jeito. Muitos chegam a dizer, minha vida não tem jeito não. Querido, eu já ouvi tanto isso ao longo dessa minha vida ministerial. E aí a gente tem que dizer, não tem jeito sim. Não tem para você, não tem para quem te falou que não tem jeito. Não tem para o médico que disse que não tem. Mas para Deus tem. A última palavra é de Deus. E como eu disse, ao longo dessa minha vida, eu vi tantas pessoas sendo curadas de enfermidades. Pessoas que o médico, irmãos em Cristo, que eu tive a oportunidade de conviver e conhecer, que o médico chama a família e diz, olha, leva para casa para morrer em casa, no aconchego da família, porque é questão de dias e no máximo aí 2, 3 meses, e a pessoa a viver ainda mais 10, 15 anos. Quantos resgatados do mundo das drogas, em que todo mundo olhava e dizia assim, não tem jeito, é um caso perdido, mas para Deus não tem caso perdido. Quantos mergulhados nos vícios da bebida, que Deus tem libertado, no vício do cigarro, da jogatina, da imoralidade, da pornografia. Então, querido, para Deus tem jeito sim. E Jesus pode endireitar a vida de qualquer um, seja ela física, espiritual, moral, Jesus pode. E eu ainda vou mais longe, pode não, é o grande desejo dele. No verso 11, última parte, diz que ela não podia de modo algum se endireitar, ou seja, por mais que ela se esforçasse, ela não conseguia. Sabe por quê, querido? Porque há coisas que humanamente nós não conseguimos, há coisas que somente a intervenção de Deus vai dar jeito. Principalmente quando o problema é de ordem espiritual. Esse é ele mesmo para dar jeito, ninguém mais. Querido, quem você acha que está por trás de todos esses assassinatos que cada dia nos assusta cada vez mais?
Quem você acha que está por trás de uma enfermidade que o médico não encontra cura? Quem você acha que está por trás desse problema crônico chamado drogas? Quem você acha que está por trás da pedofilia, da pornografia? Quem você acha que está por trás dos vícios, da jogatina e tantos outros vícios? Quem que está por trás disso? É claro que é Satanás. E essas coisas só serão resolvidas se nós nos apegarmos, clamarmos e tiver uma intervenção do céu. Na verdade, Satanás quer e tenta de todos os jeitos tirar as nossas forças. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós. E a Bíblia diz mais, diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E aí, querido, quando Jesus, vendo aquela mulher, chamou a si e disse: estás livre dessa tua enfermidade. Querido, você pode colocar no lugar dela agora e ver, e sentir isso, a alegria daquela mulher, de repente, como se sentisse estalar tudo e colocar no lugar? E aí, eu imagino que ela deve ter dito assim, ou Jesus dito para ela assim, encurvada, aleluia. Querido, Jesus está aqui nessa noite para dizer para você e para você que diante dessa situação, você não vai se curvar nunca mais. Jesus acabou com o sofrimento dela de 18 anos. Querido, Jesus pode dar fim e tirar qualquer que seja o sofrimento e por quanto tempo ele estiver nos atormentando. Qual o motivo do seu sofrimento? Quanto tempo você está sofrendo com isso? Quanto tempo você está sofrendo com essa enfermidade? Quanto tempo você tem sido aprisionado com alguma espécie de vício? O que está em moda agora, do pânico, do medo, de uma crise familiar, uma crise financeira. Jesus é o único que pode endireitar tudo isso, querido. Diz o texto que Jesus olhou para aquela mulher, diz lá, vendo-a. E esse vendo aqui não inclui somente vê-la fisicamente, ou de repente porque ela chamou a atenção no seu estado encurvada. Mas o mais importante é saber que Jesus nos conhece, não somente fisicamente, mas conhece o nosso interior. Certa vez os discípulos foram questionados pela turma do contra, a turma, eu sempre falo a turma do inferno, por que Jesus não pagava imposto, lembra disso? Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, vai lá, mete o anzol, primeiro peixe que vier, tira a moeda que está na boca dele e paga. E aí você fica pensando, como é que ele sabia que na boca de tal peixe que foi fisgado tinha dinheiro? E aqui agora eu quero chamar a sua atenção. Se ele conhece o que tem no interior de peixe, quanto mais o que tem no meu interior e no seu interior. Chamando-a a si. É como se ele estivesse dizendo assim: vem cá, eu posso ajudar você, eu posso resolver esse problema da sua coluna, eu posso endireitar a sua vida. Ah, que palavra linda! E é isso que ele está dizendo para mim e para você nessa noite, irmão, para você que está em casa. Eu posso resolver esse problema seu, eu posso endireitar isso. E aí diz que ele, estendendo a sua mão, tocou naquela mulher, verso 13, e ela se endireitou, e ela fez o quê? Se
endireitou. Sabe por quê? Porque onde Jesus põe a sua mão, tudo se endireita. Se Jesus colocar a mão na sua vida, ela vai se endireitar. O que está errado vai ficar reto. Se Jesus colocar a mão na sua enfermidade, tocar na enfermidade, vai endireitar. Que está torto, vai ficar reto. Se falta paz, ele vai trazer paz. Se falta alegria, ele vai trazer alegria. Se o seu lar está desmoronando, ele vai trazer novamente a união, vai restaurar o seu lar. Se os seus negócios não vão bem, pastor, só dá prejuízo, eu sinto que o negócio não prospera, parece que há uma perseguição. Se Jesus colocar a sua mão, tudo vai endireitar. "18 anos. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, mas eu sei que Jesus pode pôr um fim. Se você tão somente acreditar." Eu acho interessante quando o texto diz que Jesus chamando a si. Eu interpreto aqui como se Jesus tivesse chamado ela ali, que a sinagoga era em círculo. Jesus deve ter chamado ela ali na frente, no meio. Por que será que Jesus fez isso? Será que Jesus queria aparecer? Dar um espetáculo? Não. Claro que não. Mas Jesus queria mostrar para todos que Ele tem poder sobre todas as coisas. E Jesus queria mostrar e desmascarar Satanás, dizendo: Satanás, até aqui 18 anos você a aprisionou, mas a partir de hoje ela está livre, nunca mais estará curvada. Cadê o pessoal do louvor? Querida, é isso que eu quero dizer para você. Que Jesus está chamando você hoje como chamou aquela mulher. Dizendo: olha, vem até aqui, vem até a mim. Eu vou tocar na sua vida. Eu vou abençoar você. E nunca mais você vai andar curvado diante desse problema. Amém, querida? Você crê nisso? Você toma posse disso? Então vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor. Muito bem. Deus abençoe sua vida, que você tenha uma noite abençoada.